Você é médico ou médica? Provavelmente você já ouviu falar sobre os conceitos de sociedade empresarial, mas uma coisa que ninguém talvez nunca falou com você durante a faculdade são sobre aquelas empresas onde misturam-se vários sócios numa empresa só e você às vezes nem conhece o sócio que está do outro lado. Para nós, tecnicamente, aqui a gente chama de PJão, que são as PJs grandes, com muitos médicos. E é sobre isso que eu vou falar e o que tem por trás disso e os riscos que você pode enfrentar estando em um PJão. Chama a vinheta! Então, na prática, o que é um PJão? Na verdade, o PJão é um grupo de médicos ou profissionais da área da saúde que se reúnem em uma única sociedade, em um único CNPJ, que é uma empresa, para prestar serviço. E normalmente, quando você entra em algum hospital, algum local onde você vai entrar num PJão, normalmente você só assina um documento ali e você faz parte da sociedade. É um negócio que, entre aspas, é muito fácil de você entrar, de você se enquadrar e no fim do mês você recebe pela prestação de serviço que você executou naquele contrato ali. Muitas vezes não existe burocracia. Assim, é menos burocracia, você simplesmente entra, coloca o dinheiro na sua conta como forma de lucro e simplesmente você recebe e pronto, acabou. É isso que são os chamados PJões e é exatamente nesse ponto que a gente tem que entrar agora para falar sobre os riscos que você deve saber quando você estiver envolvido em algum deles. Os PJões são mais comuns em capitais e normalmente você vai entrar ali para trabalhar em determinado hospital, em vez de você ter sua PJ vincular direto com o hospital, eles te apresentam um caminho que é você assinar e virar sócio de uma empresa que eles já constituíram, que você não tem poder nenhum de decisão dentro daquela empresa e não faz a gestão dela. Você simplesmente é um sócio que entra para receber o seu dinheiro no final do mês em troca do seu trabalho. Mas o que tem de errado nisso? Quando você é sócio de uma empresa, um dos objetivos é receber parte do seu dinheiro como lucro. O lucro no Brasil hoje, até R$50 mil, ele é isento de imposto. Então, se você recebe o seu dinheiro pela prestação de serviço isento de imposto, você não vai pagar imposto sobre aquilo ali. Então, na prática, a empresa emite uma nota e paga o imposto e os sócios recebem um lucro. Só que existe uma legislação no Brasil, e aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas o que tem que ser entendido é, se você presta serviço pela empresa para receber o seu dinheiro, obrigatoriamente você deveria fazer uma retirada de prolabore de no mínimo um salário mínimo. E a maioria dos PJões não faz isso, mas isso só acontece porque existe um custo de INSS em cima dos prolabores que são retirados naquilo ali. E também é difícil de gerir. Vamos pensar uma empresa que tem 100 médicos, fazer a gestão de quem prestou serviço ou não e fazer retirada de prolabore ou não daquele médico aquele mês. Às vezes o valor também nem compensa, não cabe. Então existe uma gestão por trás que é difícil de fazer e a maioria dos PJs não faz, com um argumento que se der problema, juridicamente eles vão te defender. E você recebe 100% do seu dinheiro que você prestou o serviço ali como lucro, o que, ao nosso entender, isso é ilegal e pode gerar muito transtorno. Caso ainda você não acredite no que eu estou falando, você pode simplesmente pesquisar aí riscos de PJões, processos que empresas médicas receberam. Você vai ver vários casos na internet, vários casos verídicos que batem simplesmente nesta causa e descaracteriza todo um trabalho. Agora, você só quer trabalhar para receber o seu dinheiro, mas na prática você é sócio de uma empresa. E quanto sócio, você tem solidariedade, tem responsabilidade sobre os atos que aquela empresa executa. Então, quando existe um contrato de uma empresa que você é sócio com um hospital e aquilo ali tem alguma infração, a Receita Federal pegou, provavelmente vai respaldar e vai voltar alguma coisa para a sua pessoa física. Então, no fim do dia, quando você se envolve com isso, automaticamente você também está se envolvendo com um possível risco caso venha acontecer. Vamos no cenário hipotético então. Aconteceu algum problema, o PJão foi pego, o que vai acontecer a partir daí? Olha, muito boa pergunta, porque se você estiver envolvido e for desconsiderado ali aquela distribuição de lucro sem retirar de prolabore, o que a Receita Federal na prática ela faz é considerar todo o dinheiro que você recebeu como prolabore, o que pode incidir INSS e imposto de renda. Nós estamos falando aí de renda do médico, que vai aí de 27% a 40% do valor que você recebeu, pode ser considerado como prolabore e você tem que pagar isso dos períodos anteriores. O que nós estamos falando aí, talvez dos últimos 5 anos, podem ser pegos. E se a Receita Federal pegar, ela vai notificar isso. Se você for condenado a pagar, tem juros e multa em cima disso também.
É muito dinheiro que está na mesa e se você talvez soubesse do risco, você não estaria se envolvendo em um PJ desse tipo ou teria certeza do que você está envolvendo, do quanto que isso te gera de risco e de responsabilidade. Além disso, você não tem controle sobre a operação do que está acontecendo, quem está fazendo a gestão. E na prática, essas pessoas normalmente que fazem a gestão, elas recebem por fazer essa gestão de todo esse montante. Então, às vezes o hospital teria capacidade de te pagar mais se você tivesse direto com a sua PJ lá, o imposto e o desconto que acontece, que às vezes você nem enxerga qual que é o montante que é descontado, isso poderia estar entrando direto para o seu bolso. E ou você está pagando para a Receita Federal, para o governo em forma de taxa de imposto, ou alguém está recebendo parte desse montante. Não tem muito segredo, mas na maioria dos casos o PJ não é uma boa opção e normalmente não se fala muito sobre isso. Aqui no 4Doctor a gente consegue te apoiar, além de querer e ter a opção de te vender a contabilidade, mais do que isso a gente tem uma intenção de trazer mais conteúdo e educação para o médico. E aproveita e inscreva aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse.